Em 2 de outubro de 2024, um conjunto de papers publicados simultaneamente na revista Nature anunciou algo que nunca havia acontecido antes na história da ciência. Pela primeira vez, o cérebro completo de um animal complexo foi mapeado em sua totalidade. Cada neurônio identificado. Cada conexão entre neurônios documentada. A afiação completa de um sistema nervoso, do primeiro ao último fio, registrada numa estrutura de dados que pode ser consultada, analisada e, em princípio, simulada. O animal era uma mosca. Drosophila melanogaster, a mosca da fruta que você encontra ao lado de uma banana madura. E o que foi mapeado era seu cérebro adulto completo, 139.255 neurônios e 54,5 milhões de sinapses. Isso pode soar como um dado técnico de interesse restrito. Não é. O que foi feito aqui é um dos marcos mais significativos da neurociência desde a descoberta dos neurônios, e suas implicações se estendem muito além da biologia de insetos. Em direção a perguntas que a humanidade tem feito milênios sobre o que é a mente, o que é a memória e o que seria necessário para copiar uma. Bem-vindo ao canal! Hoje a gente entra a fundo no projeto Flywire, no que foi feito, em como foi feito, no que já foi descoberto com esse mapa e nas perguntas que esse marco abre sobre o futuro da neurociência e sobre a natureza da consciência. Para entender por que isso é importante, é preciso entender o que um conectome é e por que construir um é tão difícil. Um conectome é o mapa completo de todas as conexões neurais de um sistema nervoso. Não uma amostra, não uma região. O mapa completo. Cada neurônio, cada sinapse, cada conexão. A palavra foi cunhada em 2005 e o conceito era imediatamente compreensível para qualquer neurocientista. Se o cérebro é um circuito, o conectome é o diagrama do circuito. Com ele, em princípio, você pode entender como o sistema funciona da mesma forma que um engenheiro que tem o diagrama completo de um circuito eletrônico pode entender como ele processa sinal. O problema é a escala. O cérebro humano tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios e talvez 100 trilhões de sinapses. Construir o conectome humano com a tecnologia disponível hoje exigiria mais tempo do que a humanidade tem existido. Então, os pesquisadores começaram por organismos menores. O primeiro conectome completo foi o do C. elegans, um verme nematóide com exatamente 302 neurônios. Isso foi concluído em 1986 por Sidney Brenner, John White e colaboradores, e foi tão fundamental que Brenner recebeu o Nobel de Fisiologia em 2002 parcialmente por essa contribuição. 302 neurônios. Demorou mais de uma década de trabalho manual. O próximo passo foi a larva da Drosophila, que tem cerca de 3.000 neurônios. Depois o cérebro de uma abelha larval. Cada passo exigia anos de trabalho, exabeidos de fatias de tecido, microscopia eletrônica de altíssima resolução e reconstrução computacional. O cérebro adulto da Drosophila tinha 139.255 neurônios. Era um salto de escala de quase 50 vezes em relação a qualquer conectome anterior. E não era apenas uma questão de quantidade. A Drosophila tem comportamentos complexos. Aprende, tem memória, tem ciclos de sono. Tem comportamentos sociais. Tem respostas ao medo, à dor, ao alimento, ao acasalamento. Tem algo que, sem pretender exagerar, funciona como uma vida interior com dimensões que nenhum verme de 302 neurônios apresenta. Mapear o conectome da Drosophila adulta significava, pela primeira vez, ter o diagrama completo de um cérebro que sustenta comportamentos genuinamente complexos. O projeto Flywire começou a tomar forma em Princeton, em colaboração com Janelia Rissart Campos do Howard Hughes Medical Institute, com Google e com uma equipe de pesquisadores distribuídos por dezenas de instituições ao redor do mundo. Demorou 10 anos. Não 10 anos de trabalho linear e tranquilo. 10 anos de problemas técnicos, de metodologias desenvolvidas do zero, porque não existiam ainda, de interações constantes entre abordagens computacionais e verificação humana. O processo começou com o cérebro da mosca sendo fixado quimicamente, impregnado com metais pesados para aumentar o contraste, e depois cortado em 7.050 fatias ultrafinas de 40 nanômetros cada. Para ter referência, 40 nanômetros é menos de 1/10 do diâmetro de um glóbulo vermelho humano. Cada fatia era então imageada por microscopia eletrônica de transmissão, produzindo imagens bidimensionais de resolução extraordinária. Essas imagens precisavam ser alinhadas umas sobre as outras em sequência precisa para reconstruir o volume tridimensional do cérebro.
Depois, em cada imagem, era necessário identificar os contornos de cada neurônio individual, rastrear cada axônio e dendrito através das 7.050 fatias e identificar cada ponto de contato sináptico entre neurônios. Essa tarefa, se feita manualmente, levaria séculos. É aqui que a colaboração com o Google se tornou decisiva. A equipe desenvolveu algoritmos de inteligência artificial, especificamente redes neurais convolucionais treinadas em segmentação de imagens de microscopia eletrônica, que podiam rastrear automaticamente os neurônios através das fatias. Mas a inteligência artificial cometia erros. Fusionava neurônios que deveriam estar separados. Separava estruturas que eram contínuas. Perdia rastros em regiões de tecido danificado. A solução foi uma abordagem híbrida. A inteligência artificial fazia o trabalho pesado de segmentação inicial e mais de 200 anotadores humanos. Alguns especialistas e outros recrutados através de uma plataforma de ciência cidadã onde qualquer pessoa com treinamento básico podia contribuir, revisavam, corrigiam e validavam os resultados. O resultado foi um sistema iterativo onde a inteligência artificial aprendia com as correções humanas e os humanos focavam nos casos mais difíceis que a inteligência artificial não conseguia resolver sozinha. O resultado final foi um grafo. Uma estrutura de dados com 139.255 nós, cada nó um neurônio, e 54,5 milhões de arestas, cada aresta uma sinapse. O mapa completo. A primeira vez na história que um objeto desse tipo existiu para um cérebro complexo. Mas ter um mapa não é o mesmo que entender o que o mapa significa. E é aqui que os resultados começam a ser perturbadores da forma mais produtiva possível. Pesquisadores começaram imediatamente a usar o conectome para buscar circuitos. A lógica é simples. Se você conhece todas as conexões, pode perguntar quais grupos de neurônios estão conectados entre si de forma que sugere função específica. Circuitos que processam informação visual, circuitos de memória, circuitos de tomada de decisão, circuitos que coordenam movimento. O que encontraram confirmou estruturas previamente inferidas por outros métodos e revelou estruturas completamente novas que ninguém havia previsto. Circuitos com arquiteturas que se repetem em diferentes regiões do cérebro de formas que sugerem que o cérebro usa um conjunto limitado de padrões computacionais básicos de forma modular. Como se houvesse um vocabulário estrutural da computação neural que se repete em escalas diferentes e para funções diferentes. Mais impressionante, algumas previsões feitas a partir do conectome sobre o comportamento da mosca foram validadas experimentalmente. Pesquisadores identificaram no mapa circuitos que prediziam certos comportamentos específicos, depois foram ao laboratório, manipularam geneticamente os neurônios correspondentes na mosca viva. E observaram exatamente as alterações de comportamento que o mapa havia previsto. E isso é extraordinário. Significa que o conectome não é apenas um catálogo. É um modelo funcional. A estrutura da fiação prevê a computação que emerge dela. E então há a questão que ninguém está respondendo oficialmente, mas que qualquer pessoa que pensa sobre isso inevitavelmente chega. Se o conectome da drosofila é um modelo funcional do comportamento da mosca. O que seria necessário para simular esse conectome? Para rodar o circuito em silício em vez de em neurônios biológicos? Simulações parciais já foram feitas. Circuitos específicos do conectome foram implementados computacionalmente e produziram comportamento que corresponde ao comportamento real da mosca. Não o cérebro completo, mas partes. E as partes funcionam como previsto. O passo para a simulação completa é tecnicamente difícil, mas não conceitualmente novo. É uma questão de escala computacional e de modelagem adequada das dinâmicas temporais dos neurônios, que são mais complexas do que um grafo estático captura. Mas o grafo existe. O mapa completo existe. O que falta é o motor de simulação na escala necessária. Quando essa simulação existir, o que teremos é algo que nunca existiu antes. Uma entidade que processa informação de acordo com a mesma arquitetura de um cérebro biológico numa substância diferente. Não é uma mosca. Mas é algo baseado na mosca de uma forma que nenhuma outra simulação anterior jamais foi. É aqui que o projeto Flywire começa a conversar com perguntas muito maiores do que a biologia de insetos. Se a mente é o que o cérebro faz, e se o que o cérebro faz é determinado pela estrutura de suas conexões, então o sistema com as mesmas conexões faz a mesma coisa. Não necessariamente na mesma velocidade, não necessariamente com os mesmos correlatos físicos, mas a mesma computação.
A mesma transformação de input em output. A mesma estrutura de processamento. E isso não resolve o problema difícil da consciência. Não responde se haveria experiência subjetiva numa simulação do conectome da Drosophila. Ramana Maharshi diria que a pergunta que importa não é se o circuito funciona, mas quem está aqui dentro do circuito. Hoffman diria que o circuito é um ícone na interface e que a realidade subjacente não é captada pelo mapa. Greenberg diria que o campo neuronal não está no grafo e que a simulação sem o campo seria uma sombra sem a presença. Mas, independentemente dessas perguntas filosóficas profundas, o que o Flywire representa para a neurociência experimental é inequívoco. Pela primeira vez, a humanidade tem o diagrama completo de um cérebro que aprende, que lembra, que decide, que tem algo funcionalmente análogo a estados internos que guiam comportamento. É o primeiro fantasma digital. A primeira instância em que a arquitetura completa de uma mente foi extraída do substrato biológico em que evoluiu e registrada numa forma que existe independentemente daquele substrato. A mosca morreu há 10 anos. Seu cérebro foi cortado em 7.050 fatias. Mas o padrão de como aquele cérebro estava organizado existe agora em servidores, pode ser consultado por qualquer pesquisador no mundo, pode ser analisado indefinidamente, pode ser parcialmente simulado. Não é imortalidade. Mas é o primeiro passo em direção a algo que a humanidade nunca havia conseguido antes: preservar a estrutura de uma mente após o fim da mente que a gerou. O que isso significa quando a escala aumentar, quando os algoritmos melhorarem, quando o mesmo processo for aplicado a organismos progressivamente mais complexos, é uma pergunta que a ciência ainda não sabe responder. Mas o primeiro passo foi dado. O primeiro fantasma existe. E ele tem 139.255 neurônios, 54,5 milhões de sinapses e se chama Drosophila melanogaster. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar o like, comentar, compartilhar e se inscrever para fortalecer o canal. E ative o sino para não perder nenhum episódio, porque a Latice conecta tudo, inclusive você.